faz uma reflexão, né? E a doutrina espírita nos dá a liberdade de questionar. É a doutrina dos livros, e a gente tem que, peraí, deixa eu ver se esse cara está falando aí procede, ou se a interpretação está equivocada. Né? Então eu quero agradecer muito pelo convite, esperar que a espiritualidade nos inspire, para que a gente possa levar essa mensagem nessa noite, né? E cada um possa carregar um pouquinho, né, dessa energia boa da casa para o seu dia a dia. Eu escolhi o termo lar ideal, porque quando a gente fala do lar, né, a gente vai numa dimensão muito maior do que apenas a estrutura física que é a nossa casa. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Quando eu estava dando uma estudada no tema de hoje, eu lembrei do Luciano Huck, né, no Lar Doce Lar, que pega uma casa toda, né, destruída, que está uma casa ruim, né, e as pessoas pedem para poder reformar aquela casa, depois, quando reforma, coloca a plaquinha Lar Doce Lar. E vai embora, né, todo mundo, e eu fico imaginando, será que ali é realmente um lar doce lar? Né? E o que é um lar? Será que na nossa casa a gente está contribuindo, está trabalhando, harmonizando para que a nossa casa seja realmente um lar? Ou apenas um espaço onde as pessoas entram e saem, boa noite, né? Entram e saem como, né, apenas um espaço, um hotel, né, de passagem. Tem uma fábula, não sei se vocês já ouviram, a fábula do pedreiro. Um pedreiro que era muito diligente, resolveu se aposentar. Já tinha muitos anos que ele trabalhava na empreiteira, na firma. Aí o patrão dele falou, poxa, que pena, né, que você vai aposentar. Falou, não, eu quero ficar mais tempo com a família, o dinheiro é importante, mas eu quero ficar mais na minha família e tal. E aí pega então, ele falou, mas o que você fizesse, o empreiteiro? Eu queria que você fizesse uma última obra para mim. E ele falou, poxa vida, eu estou doido para poder ficar quietinho dentro de casa, né, curtir a minha aposentadoria, e vem me chamar para poder fazer mais um projeto, mas se sentindo constrangido, de certa forma, né, quando é aquela pessoa que não sabe falar não, né, não quero fazer, não, vou fazer. Mas, diferente da maneira como ele agia, né, antes da aposentadoria, ele foi fazendo ali com um material de segunda qualidade, não se preocupando ali se a edificação estava, sei lá, no prumo, se o material estava adequado, fazendo meio que a toque de caixa. Né? E quando terminada aquela obra, aquela casa, né, o empreiteiro chegou para ele, o dono tal, falou assim, foi lá para poder fazer a supervisão, né, verificou tudo e pegou a chave e entregou para ele. Esse é o meu presente para você. Ele, dentro dele, puxa vida, se eu soubesse que essa casa era para mim, eu teria sido mais diligente no trabalho, eu teria escolhido um material melhor, teria feito, né, as medições, as estruturas de uma maneira melhor, quer dizer, eu teria feito diferente porque seria para mim. E na nossa vida, é mais ou menos assim. Nós estamos tendo a oportunidade da encarnação, da reencarnação. A gente tem essa oportunidade agora, que é a mais importante que a gente tem, porque a que foi, já foi, né? A que virá depende dessa, então essa construção é diária. E o que nós não percebemos muitas vezes é que essa oportunidade que estamos tendo é a construção do nosso lar, dentro de nós, de mudar aquilo que não é bom, de rever os nossos conceitos, de ter empatia para com as outras pessoas, se colocar no lugar do outro, fazer uma construção nova. A gente fala muito de reforma íntima dentro da doutrina espírita, né? Quem frequenta a casa sabe disso, reforma íntima, precisamos promover reforma íntima. E o que é uma reforma? Né? É derrubar, o que a casa foi feita, a gente estava conversando aqui, derrubou uma casa que não servia, que não estava adequada, fez uma bagunça danada, porque ficou um entulho ali, né? Depois retira aquele entulho para construir um espaço novo. E na vida da gente é assim, né? Eu tenho que romper com o velho, tenho que derrubar aquela parede velha que são as nossas imperfeições, as mágoas, as tristezas, o rancor, né? Enfim, todos os sentimentos negativos eu tenho que jogar por terra, vai ser uma revolução na vida da gente, uma bagunça danada, porque reforma faz bagunça mesmo. E dentro da gente não é diferente. Os nossos conceitos, eles vão, né, eles entram em ebulição dentro da gente, porque ó, a gente está jogando fora aquilo que a gente adquiriu muitas vezes ao longo de uma trajetória, né, de outras encarnações, inclusive,
para poder construir algo novo, diferente, mais adequado. Quem já bebeu, já fumou, né, e falou, sabe a dificuldade que é de se lidar com a abstinência. Né? Eu fui fumante muito tempo, fumava, chegava em casa antes de almoçar, um pouquinho de pito e um cigarrinho. Eu falei, não, isso não me serve mais. Aí vem, né, aquela vontade, uma pessoa fuma, você sente o cheiro, o cigarro, não, é uma luta. Mas, aos pouquinhos, a gente vai vencendo, porque eu adquiri esse vício ao longo dos tempos. Eu não vou querer que seja como um passe de mágica, como um milagre. E na vida da gente é assim, essa reforma, ela é, né, dura, difícil, necessária, mas é difícil. A gente falava aqui, inclusive, antes, que a doutrina espírita, ela nos joga, ou nos mostra a responsabilidade nas mãos da gente. Ah, Deus quis assim, ou fulano de tal, o padre, o pastor, sem fazer juízo de valor, só para exemplificar, né? Ou o dirigente espírita, vão pegar o meu problema para ele e resolver. Sinto muito. Não é assim. E a responsabilidade sobre as nossas vidas estão nas nossas mãos. Né? Se a gente quer avançar mais rápido ou menos rápido, é uma outra história, mas cabe a nós. No livro aliás, nessa concepção, antes de entrar no método aqui do Evangelho, para que a gente possa só ser um pouquinho didático, o que é uma casa, o que é uma família, o que é um lar? Né? Uma casa é uma estrutura física, onde as pessoas se constroem um tijolo em cima do outro, colocam um telhado, né? Uma construção onde as pessoas vão ali dentro para almoçar, para jantar, para dormir, né? Para tomar um banho. Essa é uma estrutura de uma casa. Né? O que é uma família? Família são as pessoas que coabitam naquela casa, que estão ali, de repente o pai, a mãe, o filho, né? Os avós, que estão ali, né? Convivendo naquele ambiente. Mas o que é o lar? E aí que tem uma concepção que talvez seja diferente e a gente não perceba. Porque eu posso ter uma casa, ter uma família e não necessariamente ter um lar. Porque o lar é um estado de convivência. Não necessariamente naquela casa, inclusive. Mas é uma emoção coletiva, digamos assim. Onde as pessoas que estão ali, apesar das suas diferenças, apesar de muitas vezes entrarem em atrito, estão querendo o bem comum. Um pai que ama o filho, que às vezes é pelinha, vai sair para a noite e você fica preocupado, fala, não vai não, mas estão ali aprendendo a conviver com o outro. E a diferença é essa, não vai ter, né, os conflitos, que não vão ter os conflitos, isso é natural. A gente está no mundo de provas e expiações e a gente está aqui, né, ainda para aparar as nossas arestas. Mas a diferença é, se a gente está colocando amor aqui, entre pai e filho, mãe e filho, entre avós, enfim, das pessoas que habitam naquele ambiente. Então, muitas vezes a gente pode ter uma casa, pode ter uma família e não necessariamente ter um lar. Porque o lar é um ambiente onde a gente tem um crescimento, onde a gente deveria ter pelo menos um crescimento espiritual, um espaço de emoções realmente, né, uma emoção coletiva, onde as pessoas que estão ali estão realmente imbuídas do propósito de crescerem. E a gente já sabe, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, de como que é a formação da família. Ah, eu não pedi para nascer. Não pediu não, às vezes implorou, né? Pediu, pelo amor de Deus, me aceita nessa encarnação. A gente fala sempre, todas as palestras que a gente vê, a maioria, né? As pessoas falam que tem uma fila de ter 3 vezes mais espíritos esperando para encarnar. E a gente, muitas vezes, aqui desperdiçando a oportunidade. Né? Porque, deixa para depois, amanhã eu faço. Mas a oportunidade é agora, o momento é agora, né? De trabalhar duro, né? de rever conceitos, mas reconstruir a casa que é dentro de nós. Sois deuses, é uma frase assim, acho que tem até na Tim Vanessa, né? Sois deuses. Porque nós temos a luz de Deus dentro de nós. Deus não é onipresente, então Ele está em todos os lugares, em todas as pessoas, né? Inclusive em nós. Né? Tem uma fábula chamada O Lar das Lagostas. Quando a gente fala de família, a gente está falando principalmente de exemplo. Né? Uma palavra explica, um exemplo arrebata. Né? Meu filho não faz isso não. Mas dependendo, ele observa o que eu estou fazendo e vai agir não com o que eu estou falando.
Tem uma fábula da lagosta que fala assim que as lagostas nadam para trás. Não sei se isso procede, nadavam para trás. Aí falou, os peixes, a escolinha de peixe falou, peraí, isso está errado, vamos ensinar as lagostinhas a andar para frente. Como os adultos já estão, né, condicionados, o costume do cachimbo põe a boca torta, digamos assim, aí resolveram então fazer o trabalho com os pequenininhos, a evangelização ali, né, que é importante, para ensinar como que eles nadariam para frente. E eles aprenderam, né, começaram a aprender, olha, estavam desenvolvendo. Só que quando chegavam em casa e viam os pais nadando para trás, qual que é o exemplo que eles seguiram? Né? Seguiram o exemplo dos pais. E hoje, muitas vezes, os professores sabem com muito mais know-how do que eu aí, que muitas vezes a gente relega a responsabilidade para a escola e esquece que são integrados. Mas aí já é uma outra história que eu não vou entrar nesse método. Mas o contexto é do exemplo de que muitas vezes a gente pede para outra pessoa fazer algo, tem toda a metodologia necessária para que ela alcance um objetivo, e a teoria é uma beleza, mas eu não estou fazendo, mas eu não faço. Não, mas isso aí eu não dou conta, mas você dá. Né? O esforço ele tem que ser constante, diário. Nós vamos falhar? Vixe, nós vamos falhar muito, e muito, não é pouco não, todos os dias. Mas naquela reflexão de Santo Agostinho, que a gente deita a cabeça no travesseiro, como ele fala no próprio Evangelho, e faz uma reflexão do dia, analisando onde acertou e onde errou. Não como autoflagelo, né? E nem com autocondescendência, de falar, mas eu sou ser humano, eu erro mesmo. Mas no sentido de fazer uma reflexão que amanhã eu vou. Né? Vou tentar uma maneira diferente. Vou agir quando aparecer a oportunidade daquela pessoa que, por exemplo, sei lá, me tira do sério, vou contar até 10, ou 20, ou 30, ou 1000. Né? E daqui a pouco a gente percebe que aquilo que tinha importância, naquele momento que me fazia ter uma revolução de ficar com raiva às vezes, já não é tão importante assim. Ou a gente percebe que dando tempo ao tempo, as coisas vão apaziguando. Na espiritualidade fala muitas vezes, né, que a gente deita com um problema, pede inspiração da espiritualidade, vai lá para os altos planos espirituais, né, e o nosso anjo de guarda nos aconselha, nos dá os puxões de orelha, e a gente acorda, mesmo que não acorde com a solução, e geralmente acorda com a solução, a gente acorda com uma percepção diferente. A doutrina espírita muda as pessoas? Não. Ela muda a percepção diante dos problemas. Os problemas vão desaparecer? Não, não vão. Né? Mas nos ajuda a ter uma abordagem diferente diante dos problemas. Porque conhecendo a doutrina, já, opa, peraí, isso aqui eu posso resolver, isso aqui eu consigo, isso aqui não é. Né? A doutrina espírita é para isso, é para nos mostrar o caminho. As religiões, de modo geral, são assim. Cada uma dentro da sua concepção, da sua forma, mas na doutrina espírita mostra para a gente que eu posso fazer, a responsabilidade cabe a mim, e eu tenho as condições necessárias para fazer. Né? Nós somos seres em igualdade de condições. Claro que uns estão mais avançados, outros menos avançados, e é assim, né? Naquilo que às vezes eu sou bom, o outro é péssimo, e vice-versa, mas é assim que funciona. Né? Como é que começa uma família? Às vezes você começa a namorar com uma pessoa, um casal, né? E tem uma frase, eu não sei se é de Augusto Cury, que fala que quando uma pessoa está namorando com a outra, que a coisa mais importante que ela deve fazer, e que ela vai fazer, inclusive, muito depois do casamento, não é namorar, é dialogar. Então, que a gente encontre uma pessoa com a qual a gente goste de conversar, de dialogar. Porque é isso que a libido vai diminuir. A beleza física também, a barriguinha, né, vai crescer, isso faz parte. Né? Mas quando a gente tem amor ao próximo e tem o diálogo como fonte de resolução de problemas e de crescimento espiritual, harmoniza. A pessoa está lá capenga, a coluna já envergou, está tomando todo quanto é remédio ali, mas está ali os dois, o casalzinho. A gente fala, olha que bonito, mas aquela é uma construção que é feita, né, com muita diligência, com muita renúncia também. Né? Porque não dá para ficar com o pé em dois barcos. Né? Se uma afastar um pouquinho, a gente afunda, a gente vai. Então é importante que o casal esteja imbuído desse sentimento de, olha, né, quando a gente aceitar um espírito na nossa família, quer dizer, um filho, por exemplo, né, saber que são dois a cuidar deles. Né? Como vai falar aqui, acho que nesse texto do Evangelho já fala disso, da insolubilidade do casamento. Né? Que,
capítulo 22. Não separaram o que Deus juntou. Mas na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres, existe a lei divina imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos de alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos, se estenda aos filhos, e para que sejam dois em vez de um, amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Os pais têm a responsabilidade de, vamos aceitar esse espírito, essa criança no seio da nossa família, para que a gente possa ajudá-lo. E depois a pergunta é feita também, porque são espíritos, a gente vai ver na frente a família espiritual, de que é alguém que vai, muitas vezes, nos ajudar a crescer. Muitas vezes, acho que todas as vezes, quer uma forma de crescimento do teu filho em relação aos pais, que a gente muitas vezes não quer ceder, mas tem que ceder, porque a gente tem que deixar ele progredir. Às vezes ele quer sair para o mundo e você fala, oh meu Deus, você não vai por esse caminho, porque, mas às vezes a gente tem que ceder, tem que deixar, e aí a gente é que vai tentando aprender a resiliência. Então, é um aprendizado mútuo. E aí continua, nas condições ordinárias do casamento, é levada em conta a lei do amor? Absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de dois pares que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, desejo, cobiça. Numa palavra, eu grifei aqui, todos os interesses materiais. O interesse material não é só riqueza, dinheiro, não. Às vezes a pessoa é bonita demais, ou ela é uma influência, eu vou estipular nessa pessoa aqui, porque eu vou ficar famosão também. Quer dizer, alguma coisa que não seja o sentimento de amor de desenvolvido entre aquelas pessoas. E aqui continua. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, do que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem equilibradas, disse que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Mas nem a lei civil, nem o compromisso que ela determina podem suprir a lei de amor, se esta não presidir a união. Não quer dizer que, poxa vida, a pessoa tem um equilíbrio material, financeiro, bom, que não tem amor envolvido. É claro que pode ter, sim. Mas essa não deve ser a prioridade. Porque se essa for a prioridade, ela vai se esfacelar no primeiro momento. Olha, na primeira crise, na primeira pandemia que aparecer aí, que o salário abaixou, que o comércio já não ficou bom, que as consultas lá diminuíram, o que a gente vai falar? Tchau e benção. Por quê? Porque não foi construída através do afeto. Que, se bem construído, esse lar que a gente fala, serve de base, de estrutura para fazer assim, não, pode ir que eu estou com você. Vamos comer juntos aqui esse arrozinho com feijão. Hoje não tem isso. Porque as pessoas enfrentam aquela dificuldade juntos. Por quê? Porque aquilo é o menos importante. Não é a prioridade. E continua aqui, Deus, disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força, por si mesmo se separa. Antes, alguns anos atrás, nossa, fulano de tal, me perdoe a palavra aqui, casou apertado. Não tinha essas frases, por quê? Porque era obrigado a casar, porque tiveram uma relação, engravidou, alguma coisa, ou desonrou a moça. Nós vivemos num contexto um pouco diferente hoje, mas não se levava em consideração se eles tinham amor ou não. A visão diante da sociedade, como que ela seria, as pessoas seriam vistas, era o mais importante. E hoje a gente percebe cada vez mais, à medida que a gente vai ter, pelo menos deveríamos, perceber que se prevalece a lei de amor, se a gente tem a oportunidade de transformar a nossa casa, a nossa família em lar, as coisas têm muito mais chances, os problemas têm muito mais chances de serem resolvidos. Quando o material faltar, o que vai sobrar? Se foi essa a base que foi construída.
Como fazer para transformar uma casa em lar? Eu não estou dando fórmula não, viu gente? Porque é muito fácil, a gente muitas vezes quer isso, né? Uma fórmula, um medicamento, ó, me dá um remedinho aqui que eu estou com um problema, mas não quer fazer o tratamento, né? Então assim, são sugestões. Eu até citei aqui mais cedo com o Dr. Cláudio, a gente falando que eu gosto de uma frase que eu gosto muito, que é de Francisco de Assis, São Francisco de Assis, pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. E essa frase tem uma força muito grande para mim, porque é isso mesmo, né? Pregar o evangelho a todo tempo. Se necessário, use palavras. Quer dizer, são os meus exemplos, as minhas ações é que vão dizer se eu sou realmente cristão e se eu estou sendo verdadeiramente um bom pai para os meus filhos. Então, a todo tempo, vigiai e orai. Olha, será que eu estou agindo na correção? Porque meu filho está ali, eu sou responsável, como disse antes aqui, por aquele espírito. O casal, ele é responsável por aquele espírito ali, no sentido de fazê-lo progredir, dois fazendo aquele espírito progredir. Mas como é que eu vou ajudar esse espírito a progredir, ajudar que ele apare as suas arestas, se torne uma pessoa melhor, se eu não estou agindo como tal? Eu preciso fazer isso, eu preciso me melhorar, para poder ensinar da melhor maneira possível, com toda a coerência, né? Mas se eu só ensino para ele, né, através das palavras e não das ações, ele vai ficar com as minhas ações. E se as minhas ações forem ruins, sinto muito. O lar é construído assim, né? Não é a casa, né, que a gente quer com todo conforto. E muitas vezes a gente prioriza muito isso. A gente tem visto isso muito. Menino que tem 3 anos de idade, começa a fazer uma pirracinha ou começa a fazer uma coisa. Não estou fazendo juízo de valor, eu estou falando que deve fazer ou não, gente. Mas chega, pega o celular para ele, joga para lá, põe um joguinho e vou fazer meus afazeres e deixa lá 2, 3, 4 horas. É claro que a criança tem o direito de brincar, de ter a tecnologia, mas será que não está sendo prejudicial para ela? Né? Ou principalmente, a minha presença não é mais essencial do que o celular que ela brinca? Ah, eu tenho que dar tudo para o meu filho, tudo que eu não tive, né? Porque na minha época eu não tinha isso, na minha época eu não tive aquilo, agora eu vou dar tudo para o meu filho. Mas dá o essencial, que é o amor, dá o essencial, que é a oportunidade do progresso, para que ele possa progredir, porque muitas vezes dar o melhor para o filho é justamente não ceder a ele, falar não. Por exemplo, olha, você vai ter, sei lá, 1 hora de celular hoje. Ah, você aprontou, né, o joguinho, hoje você não vai brincar, sei lá. Não estou ensinando ninguém a fazer, mas o contexto é esse, né? De pegar aquelas pessoas que estão no mesmo convívio, na mesma família, e se progredirem, promover essa reforma na família, o sentimento coletivo e transformar aquilo que era apenas uma casa, uma edificação ou uma família no contexto de biológico, pai, filho, mãe, avô, tal, e transformar num lar. E todos são responsáveis, pai, filho, primo, avó, porque todos são espíritos, que a gente vai ver daqui a pouquinho na família espiritual, né, que a gente alterna como, digamos, mentores, como anjos guardiões uns dos outros. Tem uma fábula, de uma fábula medieval, que fala que um jovem pleiteava casar com uma princesa e o rei resolveu dar para ele uma missão. Eu preciso que você entregue para mim alguns diamantes e esse bilhete, né, um recado, para o meu irmão, o rei do norte. Mas preste bem atenção no que eu estou falando. Cuida do mais importante e vai cumprir a sua missão. Você vai conseguir cumprir a sua missão. E ele foi, né, jovem, afoito e tal. Antes, o que o rei fez? Pegou o melhor cavalo, aquele que era no estado o melhor de todos, e ofereceu, e deu para ele, para que ele pudesse cumprir a sua missão. No outro dia, cedinho, ele partiu. Né? E ansioso pela sua jornada, né, ele lembrava, cuida do mais importante e cumprirá a sua missão. Só que ele foi, né, exigindo ao máximo do animal, correndo, resolveu pegar atalhos, muitas vezes com estradas extremamente ruins. Chegava nos estaleiros, não tirava o arreio do cavalo, não dava a ele o de comer direito, nem o de beber. As pessoas falam, olha, esse cavalo aí, ele não vai aguentar essa jornada sua não. Assim, não tem problema, eu tenho dinheiro, eu compro outro. Né? E assim ele seguiu na sua jornada para entregar os diamantes, né, e o bilhete para o rei do norte. Só que chegou um trecho do caminho que o cavalo não aguentou mais e morreu.
né? E quando ele olhou para o lado, não tinha para onde ir. As fazendas mais próximas ficavam a quilômetros. Ele pegou, tirou aquilo que era essencial, colocou os diamantes escondidos debaixo das botas, na sola da bota, e foi seguindo seu caminho, seguindo, até que chegou um ponto que a exaustão foi tanta que ele viu que ele não ia aguentar e começou a sucumbir. E sucumbiu, desmaiou. Passou uma caravana vindo, essa caravana percebeu que ele estava, né, semi-morto e levou de volta ao reino. E aí, ao chegar lá, né, eu já um pouco mais recuperado, chegou para o rei e falou: me perdoe, majestade, né, mas aquele cavalo que me ofereceram, um cavalo muito ruim, né, e eu infelizmente não cumpri, não pude completar a minha jornada. Mas aqui, seus diamantes estão aqui todos, ele pode contar um por um. O rei pegou os diamantes, mas com um semblante bem decepcionado, bem triste, e mandou que ele partisse. Falou: olha, você não é digno da princesa e nem do nosso reino. Mas por quê? Né? Lembra do que eu te falei? Né? Ele não entendeu, chegou em casa, foi tirar a sua roupa e achou o bilhete. E no bilhete estava escrito, deixa eu copiar: ao meu irmão rei do norte, o jovem que te envio é candidato a casar com minha filha. Esta jornada é uma prova. Dei a ele alguns diamantes e um bom cavalo. Recomendei que cuidasse do mais importante. Faz-lhe, portanto, este grande favor e verifica o estado do cavalo. Se o animal estiver forte e viçoso, saberei que o jovem é fiel e sabe conhecer bem quem o auxilia na sua jornada. Se, porém, perder o animal e apenas guardar as pedras, não será um bom marido nem rei, pois terá olhos apenas para o tesouro do reino e não dará importância à rainha e àqueles que o servem. Então é a reflexão que a gente faz, né? Cuidar do mais importante, cuidar de quem está comigo nessa jornada, com a minha família, cuidar daqueles que estão, dos meus colegas de trabalho, cuidar de quem está aqui junto com a gente, que a gente tem a oportunidade de cuidar um do outro, porque a partir do momento em que a gente cuida um do outro, a gente está sendo diligente e a gente está se transformando, porque esse é o nosso objetivo, de transformação. Porque cada vez, tem aquele ditado, né? A mão que está aberta para doar, está aberta também para receber, e a gente recebe. Né? Muitas vezes a gente não percebe, porque a nossa ambição está ligada a outros tipos de prêmios, digamos assim. Mas a gente esquece do que é maior, né? E do que é mais importante, que é a convivência familiar. Quando eu trabalhava no bar do meu pai, muitos anos atrás, né? Sou jovem, mas né? E eu lembro que a gente, naquela época, o garimpo de Diamantina era muito forte, e eu lá no balcão sempre ouvia uma frase. O pessoal tomava sua cervejinha, tomava sua cachaçinha, ficava ali na farra, um tempão depois de voltar para o garimpo, mas na minha casa as latas estão cheias. Né? Já enchia as latas, a gente ouvia isso com muita frequência, já enchia as latas, como quem diz: olha, eu posso fazer o que eu quiser agora, porque a minha obrigação já está feita. E será que a gente não está fazendo isso na nossa vida, né? Apenas enchendo as latas? Quer dizer, fazendo aquilo que é a obrigação material e deixando de fazer aquilo que é essencial? Tem um psiquiatra curitibano que chama Samitiba, ele fala o seguinte: olha, pai que leva o filho à igreja não busca na delegacia. É uma frase de efeito, mas que é extremamente importante. Porque quando a gente está trazendo as nossas crianças para a evangelização aqui, por exemplo, a gente está ensinando ela o caminho da retidão. A gente não obriga, né? A gente não obriga que o nosso filho vá para a escola, chega de manhã às 7 horas da manhã, antes das 7, fala: opa, vamos acordar. Por quê? Porque você tem que ir para a escola, porque é bom para o seu futuro. Peraí, e a educação mais importante? Claro. E a educação, né, espiritual, ela não é importante? Então, que eu traga o meu filho e venha com ele, né? Porque vai lá para o centro espírita, para a evangelização, meu filho? Não. Né? Mas por que eu vou e você não vai? Não é aquilo que a gente está falando, né? Uma palavra explica, um exemplo arrebata. Parentesco corporal e espiritual.
Os laços de sangue não estabelecem. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. A gente vai começar a entrar no que é família realmente, né? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer progredir. Está muito claro, né? Biologicamente, eu tenho 2 filhas, por exemplo, nessa encarnação, mas espiritualmente elas são meus parentes, né? Isso quem vai dizer é a harmonia, como que a gente está trabalhando espiritualmente na nossa casa. E porque se os espíritos não se harmonizam, não se convivem, quando voltar para o plano espiritual, cada um vai para o seu lado, né? Apesar de que depois vai ter outra, aí já uma outra história, né? Mas esse laço, e aqui fala antes, né? O corpo procede do corpo, quer dizer, minha filha são filhas biológicas, minhas, por exemplo, ou adotadas, enfim, né? Mas do ponto de vista físico. Mas o espírito não procede do espírito. O espírito do seu filho pode ser muito mais velho do que o do pai. Porque o espírito foi criado antes do corpo. É isso que é rei. Por que a gente reencarna? No momento da concepção, a gente é ligado molécula a molécula ao corpo físico, né? Ali no molde do perispírito, que é uma outra história. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante esta vida terrena. Espírito simpático quer dizer que gostam mais ou menos das mesmas coisas, não necessariamente é uma coisa boa, né? De repente eu gosto de uma coisa ruim, mas tem fulano também que gosta de uma coisa ruim, eu vou ficar junto com ele, né? Ah, eu gosto de usar, sei lá, eu gosto de tomar uma cervejinha até falar, chega, não estou fazendo juízo de valor, gente. Tome sua cervejinha ali com moderação se você achar que deve, né? Mas se aquilo está prejudicando, eu vou harmonizar com essa pessoa, é simpatia, né? De vontade, digamos assim. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos um para os outros, separados por antipatias antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra. Às vezes tem um irmão meu que eu não me dou bem com ele de jeito nenhum. Puxa vida, é meu irmão, eu devo amar, mas eu não consigo lidar bem com ele. Por que é isso? Ah, tem aquele da família que é a ovelha negra, não sei se né, tem mais adequado, que é né, a semente ruim no meio daquela plantação. Nossa, todo mundo da família é gente boa, mas fulano de tal, ou ao contrário. Naquela família todo mundo é porqueira, mas fulano de tal, certinho, como é que pode? Porque são espíritos, nós temos a nossa individualidade e tudo tem um propósito. Da família, por exemplo, que vê que tem uma pessoa, um espírito que está inferiorizado, de ajudá-lo. Ele percebendo que ele está no meio onde ele é amado, e muitas vezes ele não teve essa oportunidade, ele vai se sentir, poxa vida, a gente gosta de coisa boa. Né? Você já viu gente viciada em coisa que é ruim? Né? A gente vicia naquilo que a gente acha que é bom. Né? Aí eu não vou nem usar a palavra vício, não vou usar hábito, que é diferente. Vício é uma coisa que talvez muitas vezes é perniciosa. Né? E também é o contrário. Às vezes a família toda ela anda na discrepância, mas tem algum ali que recebeu a missão de estar ali para tentar, né, dar o estalo, né, o grilinho falante naquela pessoa e falar, poxa vida, a gente pode ser de forma diferente, pode mudar nossos conceitos. Então, muitas vezes, aquela pessoa que faz parte do meu seio familiar, eu conheci de vista numa outra encarnação. Mas o propósito da reencarnação é justamente para isso, para que a gente tenha a oportunidade de experienciar. Nós estamos num mundo de provas e expiações, que é para provar que a gente conseguiu, né, os ensinamentos do plano espiritual, depois que a gente voltou com as experiências de outras encarnações. Olha, eu acho que eu consigo. Será que você consegue? Vamos fazer a prova, né? Não é assim que na escola a gente estuda, mas tem a prova para saber se a gente realmente aprendeu, que é estabelecer o quanto a gente conseguiu absorver de conhecimento. E a gente faz isso nesse mundo de provas e expiações. Expiações que muitas vezes a gente tem que passar por elas porque a gente andou no caminho tortuoso e andou fazendo coisas como Deus que não são adequadas. E como Deus é infinitamente justo, e como Deus não é um Deus que castiga, né, aquela concepção,
Deus vai te castigar. A gente sabe que não é assim, né? Mas é um Deus que ensina. Eu gosto de falar. O que é justo? Justo é na medida certa. Nem mais, nem menos. E como Deus é infinitamente justo e bom, Ele nos dá a oportunidade de reparar os nossos erros. E dentro da doutrina espírita, muitas vezes a gente acha que é meio lei de talião, olho por olho, dente por dente, e não é assim. Tem coisas que a gente tem que ter uma expiação um pouco mais dura, mas a gente pode muitas vezes ter uma expiação através do bem. Por exemplo, a mediunidade, ajudando outras pessoas a entenderem o plano espiritual, né? Às vezes trabalhando numa casa espírita, no asilo, ajudando, quer dizer, promovendo o bem. É uma forma, poxa vida, eu fiz muita coisa errada no passado, ou até nessa encarnação, então agora eu vou reverter, vou tentar ser uma pessoa melhor e, né, sacrificar a minha série e vou lá no centro espírita, porque eu vou ajudar um pouquinho, por exemplo, né? Ou vou ceder um pouquinho do meu conhecimento e tentar, né, aprender e ensinar, sei lá, né? Mas se tornar útil. Quantos membros tem a minha família? Ainda nessa mesma linha, porque quando a gente faz essa pergunta, muitas de nós começam a contar, né? Peraí, tem meu pai, minha mãe, tem meu filho, minha filha, tem a minha avó, né? E por mais estranho que possa parecer essa pergunta, né? Quando a gente começa a entender que a família espiritual, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui, quando Jesus ele estava reunido junto com as pessoas, aí chega, ó, seu pai, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. O que Jesus fala? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Ele estava nervoso com Maria, com os irmãos dele? Né? Não. O que ele quis dizer é o seguinte: somos todos irmãos em espírito. Então, hoje eu estou experienciando como pai das minhas filhas, por exemplo. Amanhã elas podem experienciar como minha mãe, ou como meu pai também. E se isso tiver um propósito, né? Talvez um de nós aqui nessa encarnação passe incólume um pelo outro, tudo bem, tudo bem. E amanhã, pelas nossas necessidades, a gente se torne, né, um parente que vai ajudar um ao outro. No livro dos Espíritos, aliás, no Evangelho, fala o seguinte: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Porque tem um conceito muitas vezes que as pessoas falam, esse negócio de reencarnação é uma coisa que separa as famílias. Por quê? Porque você nasce numa família hoje, amanhã você nasce na outra, amanhã você nasce na outra, então, que bagunça é essa? Né? Vai romper os laços da família. E aí, o Evangelho explica-se muito claramente. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que destrói, quer dizer, de uma única encarnação é que destrói. Se a gente tivesse só essa aqui, essa oportunidade, pronto. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade é o intervalo entre uma encarnação e outra, né? Eles se reencontram com amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação. Olha aqui o campo de possibilidades, né? Reunindo numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Olha que legal. Se cada pessoa que eu encontro no caminho eu enxergo como uma oportunidade de torná-la um ente querido, como? Meu colega de trabalho que hoje, né, é apenas um colega de trabalho, mas a gente consegue, por exemplo, criar uma afinidade. Eu gosto daquela pessoa, né, um primo, que muitas vezes é mais irmão da gente do que o próprio irmão, né? É aquela pessoa que a gente vai querer ter como seu familiar, e um deles, ou eu, desencarno, essa relação continua. E ele, muitas vezes, vai ser alguém que vai auxiliar os nossos mentores e talvez vai ser o nosso mentor numa próxima encarnação, por exemplo, ou nessa, enfim. E a gente, quando desencarnar, se é pela afinidade, eu quero o seu bem, peraí, eu tenho capacidade de te ajudar.
Eu estou lá no plano espiritual, imagina, né, a cena. Eu tenho que ter a capacidade de ajudar fulano, eu vou ajudar. Então o que eu estou sendo para ele? Eu estou sendo um mentor, estou sendo um anjo. Ou vou fazer uma prece, sabe, de alguma maneira. Claro que tem outras circunstâncias para que isso aconteça. Mas o contexto é mais ou menos assim. Então, o laço familiar, ele não é rompido, ele é aumentado. Se a gente tem aqui, sei lá, 10 parentes, vamos colocar assim, só para, né, facilitar a matemática, que eu nunca fui bom em matemática, na próxima encarnação, esse é vai ser mais uma expiação que eu vou ter, né? Se a gente tem 10 aqui, né, a gente tem, sei lá, 20, 30, 40, 50, 200 que estão ali tentando zelar por nós. Né? Por quê? Porque são espíritos que são simpáticos a nós. Mas se eu posso ajudar, nem que seja com uma prece, ou nem que seja fazendo um lobby lá, como comentou esse pessoal, ajuda ele lá para mim, ó. Né? O bicho está pegando, sabe? Então o laço ele se fortalece. Se eu consigo cumprir a missão com os meus filhos hoje, nessa oportunidade, esse laço se reforça. E outros vêm. Quem sabe um amigo do meu filho, né, da minha filha, um primo que muitas vezes a gente tem afinidade com ele mais do que com o irmão. Isso acontece com muita frequência, né? A gente às vezes não tem afinidade com o irmão da gente, o irmão físico, biológico, e a gente tem afinidade com um cara lá que entrou, você abre o coração para ele. Né? É o irmão espiritual. Se ele não foi antes, está se tornando agora e vai continuar sendo isso depois. Entenda-se bem que se trata da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Pois os seres que se unem na Terra pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. A união e afeição entre parentes indicam simpatia anterior que a aproximou. Por isso disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes, que ele não pertence à família. Aquela pessoa que, né, todo mundo é de uma maneira e ele tem uma característica diferente. Né? Não está encaixado ali. É aquela questão que a gente falou, que são espíritos individuais que têm um motivo para estar ali. Né? Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade. Olha como é que a engrenagem funciona. Porque muitas vezes a gente pensa assim, aí eu trouxe um filho que eu vou ensinar para ele. Né? Calma lá. Né? Dupla finalidade. De servirem de provas para uns e de meio de progresso para os outros. A gente está ali num aprendizado mútuo. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons, pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. Muitas vezes aquele espírito que eu falei antipático, que nós fomos inimigos numa outra encarnação, está encarnado aqui, ó, juntinho com o meu irmão, justamente para que a gente possa reverter aquilo e transformar aquele inimigo num irmão espiritual que vai zelar por mim e eu por ele quando tiver a oportunidade da alternância no mundo espiritual, ou se estivermos juntos, né, nesse plano espiritual também, por aí vai. Agora, como que eu posso ajudar a transformar, né, a minha casa num lar? De uma forma eficaz, a gente fala sempre dentro das casas espíritas, o evangelho no lar. Sabe, tira uma vez por semana, um dia que você pode ficar ali 15, 20 minutinhos, meia hora, se for o caso, e reúne com a família. Né? O evangelho é muito simples de fazer. Vai lá, faz uma prece inicial, lê um trechinho do evangelho, né? Comente aqui, cada um na sua percepção, não preocupa com errar. Será que eu estou falando certo? Poxa, nós estamos em família. Né? Então, permita-se errar. Né? Porque a gente aprende assim, não, professor, eu acho que é assim. Não, meu filho, não é assim não. Você faz assim, assim, assim. Não é assim que a gente aprende? Né? Se eu perguntar como a pessoa vai saber que a gente tem uma dúvida, como que a gente vai crescer? Né? Então, uma das fórmulas é essa. Faça o evangelho no lar com a sua família, mesmo que seja sozinho no primeiro momento, as pessoas vão se aproximando. Como é que é esse negócio aí? Daqui a pouco ela está fazendo junto com você. Né? Coloca uma água ali para fluidificar, lê um trechinho, faz uma prece inicial, lê um trechinho do evangelho, uma mensagem, sei lá, do Minutos de Sabedoria, por exemplo, faz uma reflexão todo mundo ali, alterna, cada um lê um trechinho, se for o caso, e faz uma prece final, né? Porque isso ajuda a imantar aquele ambiente. Da mesma forma que a casa aqui é imantada, você chega ali no seminário, por exemplo, eu fui coroinha no seminário por muito tempo, você sente aquela energia boa, por quê? Porque foi imantado aquele ambiente com, né,
com o laço espiritual. E por que eu não posso fazer isso na minha casa? Pelo contrário, eu faço assim. O significado de igreja vem de eclésia, comunidade. Igreja não é esse espaço físico aqui. Né? Igreja é família, comunidade. São pessoas que se reúnem, né, pelo ideal cristão, para aprenderem e apararem suas arestas. E fazer o evangelho no lar é uma forma que acho que todo mundo deveria. Quem não faz, comece, mesmo que seja sozinho, 15 minutinhos por dia, por semana, né? Que não vai atrapalhar a rotina de ninguém, né? E ajuda a harmonizar. Muitas vezes, eu falo por experiência própria, né? Lá em casa, minha esposa e minhas duas filhas, a gente vai fazer o evangelho, às vezes a gente está, sabe aquele dia que a gente está com, né? Da pá virada, né? Doido para chutar o balde, porque um não fez o que você queria, porque a menina está namorando, aí o ciúme dela, né? Aí a gente chega no evangelho e vem o evangelho dando aquele puxão de orelha e mostrando para a gente que as coisas, peraí, vamos perdoar, peraí, a vida é assim, a gente progride e a gente aprende a dialogar. Se não me engano, é Divaldo que fala: Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Né? Quer dizer, para a gente ouvir mais, falar menos, dialogar. Família que não dialoga, ela não consegue transformar a sua casa num lar. Não é verdade? Então, espero que a gente possa ter essa concepção na nossa vida, se a gente ainda não tem, de aproveitar cada momento que a gente tem, de dialogar em família, saber, né, dos problemas. Eu vi uma mensagem, desculpa, quase extrapolando, já estou extrapolando aqui, mas já vou terminar, né, falando sobre pedofilia. Uma das grandes coisas, me perdoe se tocar no assunto aqui, mas eu só não vou aprofundar de modo algum, mas só na mensagem, falando que a grande dificuldade é justamente porque os pais não ouvem. Isso é bobagem. Isso é coisa que só, sabe? O que falta? É justamente a oportunidade de ouvir aquela criança. Se eu não ouço, como é que eu vou saber identificar que tem um problema? Mas acontecia debaixo dos meus olhos. Como? Eu não sabia. Meu Deus, como é? Por quê? Porque a gente não deu a oportunidade de ouvir a criança. E assim é com todas as outras coisas, né? A criança chega, ou o familiar chega, ou dá a oportunidade de ouvir. E me permita ser franco, ser sincero. Não é chutar o balde a porta, mas ser franco. Eu acho que isso, sabe? Para a gente chegar num caminho onde a gente possa transformar realmente a casa em lar. E para finalizar, antes da prece, eu trouxe uma mensagem aqui justamente falando dessa diferenciação entre casa e lar, para que a gente possa finalizar e ir na prece final. Casa e lar. Casa é lugar para a gente morar. Lar é o espaço que existe para a gente viver, desfrutar e construir a energia que vai gerar na nossa vida. Casa é uma construção de cimento e tijolos. Lar é uma construção de valores e princípios. Casa é o lugar do abrigo da chuva, do calor, do frio. Lar é o abrigo do medo, da dor e da solidão. Casa é o lugar onde as pessoas entram para dormir, usar o banheiro, comer, onde temos pressa para sair e retardamos a hora de voltar. O lar é o lugar onde os membros da família anseiam por estar nele, onde refazem suas energias, alimentam-se de afeto e encontram o conforto do acolhimento. É onde temos pressa de chegar e retardamos a hora de sair. Numa casa, criamos e alimentamos problemas. O lar é o centro de resolução dos problemas. Numa casa, moram pessoas que mal se cumprimentam e se suportam. No lar, vivem companheiros que, mesmo na divergência, se apoiam e nas lutas se solidarizam. Casa é local de dissensões, conflitos, discórdia. No lar, as dissensões, os conflitos existindo, servirão para esclarecer e engrandecer. Numa casa, desdenha-se dos nossos valores. No lar, achamos juntos e sonhamos juntos. Numa casa, há azedume de estrato. No lar, sempre há lugar para alegria. Numa casa, nascem muitas lágrimas. No lar, plantam-se sorrisos. A casa é o nó que oprime, sufoca. O lar é o ninho que aconchega. Quero agradecer mais uma vez pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem as falhas, né? E a gente está aqui para aprender junto. Né? Posso fazer a prece então?
Vamos fechar os olhos então, quem quiser. Senhor Jesus, nosso mestre, irmão, enviado por Deus, nosso Pai, para nos ajudar na nossa transformação. Permita que espíritos superiores nos ajudem na nossa trajetória e nos façam enxergar as nossas imperfeições, mas também as nossas virtudes. As imperfeições, para que possamos combatê-las da melhor maneira possível, e as virtudes, para que possamos multiplicá-las para aqueles que estão ao nosso redor. Que cada pessoa, cada espírito que encontrarmos em nosso caminho, seja uma oportunidade por nós aproveitada de transformação em um parente, um familiar espiritual. Ajude-nos para que sejamos pais para aqueles que necessitam e sejamos filhos quando isso também se fizer necessário. Que cada um que se encontra hoje nessa casa seja um multiplicador do bem, cuja luz de Deus que habita em seus corações dissipe toda a escuridão de nosso ser e se multiplique para aqueles que encontrarmos em nosso caminho. Aqueles que se encontram em nossa casa, que sejam visitados pelos espíritos amigos e tenham a oportunidade de ajudá-la a transformar verdadeiramente um lar. Ajude-nos a reconhecer as nossas imperfeições, mas aprender a dialogar, para que possamos doar o que há de melhor em nossos corações, percebendo que também assim recebemos. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelos espíritos amigos que enviem nosso auxílio e ajude-nos para que sejamos cada vez mais merecedores dessa ajuda. Deus nosso Pai, Jesus nosso mestre e irmão, Maria e José, pais de Cristo, espíritos amigos que formam a falange do Espírito Santo, estejam conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.